Então, o que a gente vai fazer agora é estudar uma variação desse escoamento que a gente acabou de ver, que é o escoamento de Couette, agora com um gradiente de pressão. Então, a gente vai considerar a mesma geometria do exemplo anterior, mas ao invés da pressão ser constante em x, né, a gente vai exigir que existe um gradiente de pressão linear na direção x. Então, esse gradiente de pressão linear, né, a gente vai representar dessa forma, né, dp dx igual a P2 menos P1, x2 menos x1 igual a constante. No exemplo anterior, né, como eu tinha falado, né, como o P2 e o P1 eram iguais, né, como não existia variação de pressão, esse gradiente de pressão era nulo. Agora a gente vai considerá-lo, desculpa, considerá-lo constante. Então, x1 e x2, né, são duas posições arbitrárias ao longo do eixo x. P2 e P1 são expressões nessas posições. Então, todo o resto é igual ao exemplo anterior. Determinar as mesmas quantidades, né? Campo de pressão, velocidade, e com isso determinar a tensão de cisalhamento em Y igual a zero, a vazão e a velocidade média. A vazão, né? E a velocidade média, tá? Então, a mesma coisa, né? Escoamento completamente desenvolvido, então a velocidade em x é o du dx, né? Em x, e na verdade a gente já viu que essa velocidade varia em y, né? É igual a zero, ou seja, ela não é zero, mas a velocidade varia em zero. E a gente vai ver o que esse gradiente de pressão muda no formato do vetor velocidade, tá? Do perfil de velocidade, né? Então, basicamente as mesmas hipóteses, né? Placa infinita em x e z, escoamento em regime permanente de qualquer coisa. Então, escoamento em regime permanente, ddt de qualquer coisa é zero, escoamento paralelo, né? Então a componente y é zero. Escoamento laminar incompressível com viscosidade constante. Aqui só a hipótese 5 que mudou, né? Gradiente de pressão constante em x, de forma que a pressão varie linearmente de acordo com a expressão do enunciado. O resto tudo é igual. Campo de velocidade bidimensional, depois a gente vai ver que, na verdade, esse campo de pressão é unidimensional, né? E a gravidade é a mesma coisa, age na direção negativa de z, né, para dentro da tela. Então vamos ver como é que isso fica. Então a condição de contorno são as mesmas, né, ambas de não deslizamento. A velocidade do fluido na parede é a velocidade da parede, né, da interface sólida, né? Como a parede de baixo está parada é zero, em y igual a zero, e a parede de cima está sendo puxada com a velocidade vzão, em y igual a h, na direção u, né, na direção x, que é o componente, que é a componente de velocidade aí seria o u. Então a gente tem essas condições de contorno descritas aqui matematicamente, né? Em y igual a h, em y igual a zero, tá? Dado por essas expressões. Bom, aí a gente simplifica, a continuidade fica a mesma coisa, né? Pelas hipóteses do enunciado. E a mesma questão do U ser U de Y somente, né? Porque em regime permanente. Aqui mais para frente que ele vai falar. Não falou ainda, né? Mas tudo bem. Por causa da continuidade e do fato do escoamento ser em regime permanente, a gente tem que a velocidade só varia com y, né? Não varia nem com x, que ela está completamente desenvolvida, e nem com z, por hipótese que não tem nenhuma componente em z. Tá? Bom, agora o que a gente vai fazer? Basicamente as mesmas hipóteses, né? A pergunta do Emerson aqui, ó, na verdade o v que vai ser zero nesse caso. O du dy não é zero, né? Então esse cara aqui, a rigor, ele não zeraria se não fosse esse vetor velocidade ser zero. Aqui tanto o w, né, a componente em z da velocidade, quanto a variação em z são zero. Nesse termo quem zera é o du dx, né, pela conservação da massa e pela hipótese de escoamento completamente desenvolvido, mas esse termo aqui a gente sabe que ele é diferente de zero, né? Aqui o du dt, regime permanente,
desprezamos, não existe aceleração da gravidade em x, né? Aqui a gente está assumindo que a aceleração local da gravidade está em z para dentro da tela, então aqui vai embora. A segunda derivada de u com x é zero, a segunda derivada de u com z é igual a zero, então só sobrou aqui, ó, a segunda derivada de u com y e o nosso gradiente de pressão, que não é zero por hipótese, né? dp dx está ali, manteve ali. E todos os termos da aceleração total foram embora, são zerados. Então, nesse caso, quando a gente tem um gradiente de pressão, lembra que no caso anterior, isso daqui era igual a zero, né? d2u dy2 era igual a zero sem o dp dx, né? Agora a gente fica com d2u dy2 igual a 1 sobre μ dp dx, tá? Porque por hipótese esse cara não pode ser desprezado, tá? Foi uma hipótese do enunciado. Bom, e aí, quantidade de movimento linear em y, né? O mesmo procedimento em y, né? Fornece dp dy igual a zero, então p não é função de y, então p não é função de t, mas é de x. Então agora a gente tem um p de xe no máximo, né? O que mais pode acontecer aqui é que a pressão varie em x e z, não pode variar em y nem no t. Então vamos ver o que acontece em z, né? Então, usando a hipótese 6, a equação da quantidade de movimento linear em z fica aqui dp dz menos ρg, então a derivada parcial deve continuar, pois p pode variar em x e z. Lembra que no nosso exemplo anterior, como o nosso p não variava com x, a gente tinha uma derivada total aqui, né? Era uma derivada total da pressão em z. Agora a derivada parcial tem que continuar, tá? Tem que ficar aqui esse dp dz mais derivada parcial. Então vamos deixar esse cara guardado aí, né? Vamos voltar para o nosso caso das equações de Navier-Stokes em x. Então, como dp dx é constante, a gente tem que o u, integrando duas vezes, né? A gente tira ele para fora da integral em y, né? Por isso que ele veio aqui para fora sem ser perturbado, né? Vamos dizer assim, né? 1 sobre 2μ, dp dx y ao quadrado, mais c1y, mais c2, né? O que a gente fez aqui foi integrar esse cara aqui duas vezes, né? Integra uma vez, aí o resultado você integra de novo, né? Em y, tá? E aí a gente fica com essa expressão aqui, né? Esse u de y aqui, né? Tá? Certo? E aí, ó, fazendo em z agora, né? Então, de novo aqui, né? Só uma observação. Como a continuidade permitiu a integração simples em u, porque a gente sabe que o vetor velocidade ele só depende de y, né? Então a integral foi bem simplificada de novo, né? A mesma questão. E aí, né? Se a gente integrar agora em z, né? O p de z é ρgz mais um f de x aqui, né? E usamos f de x ao invés de uma constante de integração, porque a gente sabe que a pressão também varia em x, tá? Então a gente tem que somar aqui, né? Uma função em x, porque a gente sabe que esse cara aqui, então aqui a rigor seria até um p de xz, né? É o menos ρgz mais f de x. Então essa função aqui, ela sempre que a gente tem uma derivada parcial, né? A gente integra com relação a uma constante, mas tem que jogar uma constante de integração que não é constante mais, né? Ela é constante só com relação àquela, aquele eixo que você está integrando. Então aqui a gente tem que ter uma função em x para tornar a derivada parcial de p de x, né? P de xz, né? dz, quando a gente integra aqui, né, em z, então a gente tem que ter uma função em x ali, né? Certo? Bom, então vamos aplicar as condições de contorno. A gente tem todas as expressões agora devidamente integradas, né? Tanto da velocidade quanto da pressão em z. Então, para Navier-Stokes em z, a partir da expressão acima, a gente observa que a pressão varia hidrostaticamente em z, né? Foi especificada uma variação, né, e foi especificada uma variação linear da pressão em x. Então, essa função f de x deve ser a variação da pressão vezes a variação da posição, tá? Entenderam? Porque
a gente tem um dP dx que é linear. Então, quanto que é, como que essa pressão varia em x, né? É o dP dx vezes algum ΔX, algum L, né? Então, isso que vai ser essa função em x, essa variação da pressão em x, tá? Então, a função f é a variação da pressão vezes a variação da posição. E, além disso, se assumirmos que P igual a P0, é a mesma hipótese que a gente fez anteriormente, né? Ao longo da linha x igual a 0 e z igual a 0, a gente obtém uma expressão para Navier-Stokes em z, né? Então, P de xz é P0 mais dP dx menos ρgz. Tá? Então, essa é, vamos dizer assim, né? É a expressão que está acoplando agora em z a variação da pressão em x, a variação hidrostática da pressão em z, né? Que, na verdade, é essa expressão aqui, ó, com o dP dx que foi dado lá no enunciado, né? Tá? Bom, então essa é a Navier-Stokes em Z. Vamos deixar ela guardadinha aí. Vamos voltar para x, que é o que mais nos interessa, né? Então, o de y, a expressão que a gente teve geral para esse caso, né? Agora a gente tem que particularizar com as condições de contorno. Então, condição de contorno em y igual a zero, né? Não deslizamento. Velocidade em y igual a zero é zero. Então, aplicando aqui as condições de contorno, né? Y igual a zero, nos dois termos, resulta que o C2 igual a zero. E na placa Y de cima, né, onde Y é igual a H, a gente tem a velocidade da placa igual a Vzão, e é só substituir nos Y ali o H, né? Então, a gente fica que o C1 é V sobre H menos 1 sobre 2μ dP dx vezes H. Tá? Só a substituição direta aqui, né? Esse cara vira V, esse cara vira H, e esse cara aqui também vira H, e o C2 é zero pela primeira condição de contorno. Tá? Agora jogando C1, né? Jogando C1 aqui em cima e o C2 igual a zero, a gente fica que o de y, 1 sobre 2.000 dP dx y ao quadrado, mais o C1, né? V sobre H, menos 1 sobre 2.000 dP dxh, né? Que esse cara aqui é o C1, né? Ou então, rearranjando essa expressão, o nosso perfil de velocidade agora fica dessa forma aqui, ó. Tá? VH y mais 1 sobre 2.000 dP dx y ao quadrado menos yh. Observa que agora a gente tem um termo quadrático, variando com y, indicando que agora o nosso perfil de velocidade não é mais linear, né? Ele vai variar de alguma forma aqui, ele vai ter alguma variação quadrática ali, né? Não vai ser mais linear do jeito que era anteriormente por causa desse quadrado ali. Bom, então tá aqui, ó. Essa é a expressão do perfil aqui tá meio, vamos analisar isso daqui com calma, que por enquanto está meio poluído, né? Mas essa é a expressão do nosso perfil de velocidade para o gradiente de pressão linear. Então a expressão para o campo de velocidade mostra que ele é uma superposição de duas partes, né? A vermelhinha e a verdinha aqui, ó. Um perfil de velocidade linear de U igual a zero na placa de baixo até U igual a V na placa de cima, que é o que a gente tinha obtido para o caso do dP dx igual a zero, lembra? Voltando aqui, ó. Esse daqui é o caso do dP dx igual a zero, que a gente fez no exemplo anterior, antes da pausa, né? E agora a gente tem o exemplo com gradiente de pressão, com dP dx. Então, a superposição desse perfil de velocidade com o perfil parabólico que depende da magnitude do gradiente de pressão aplicado, tá? Que é justamente esse termo aqui. E numericamente, e graficamente é o que está mostrado aqui, ó. Esse perfil, o de y, está aqui, ó. Tá? É a superposição do linear, que é esse tracinho aqui, ó. Se não houvesse o gradiente de pressão, é o tracinho preto mais forte ali dentro. E com esse perfil do gradiente de pressão verdinho, que é esse pontinho aqui, ó, se a placa de cima não estivesse se movendo. Tá? Então aqui tem três situações diferentes. Essa situação aqui, o preto cheio aqui, é a placa de cima se movendo, então fornecendo uma tensão de cisalhamento ali na placa superior, um gradiente de pressão sendo aplicado, pode ser uma bomba, né? Pode ser alguma coisa bombeando o fluido aqui da esquerda para a direita.
tá? Então aqui o P2, aqui teria o P1, né? Opa, P1, onde o P2 é maior que o P1, né? Então tem alguma bomba aqui bombeando o fluido e ele está se movendo da esquerda para a direita. Então mesmo que essa placa de cima tivesse parada, o fluido estaria se movendo pelo efeito da diferença de pressão. E nesse caso, né, da placa de cima parada, o que a gente teria seria essa linha pontilhadinha aqui, ó. A gente tem a linha tracejada, né, que a gente determinou anteriormente para o gradiente de pressão igual a zero, e seria um caso particular desse caso mais geral aqui, né? Se o gradiente de pressão fosse zero, esse termo aqui vai embora, a gente ficaria com o nosso perfil de velocidade linear aqui, ó, a linha tracejada ali, né? A linha pontilhada seria o contrário, seria a gente considerar um escoamento se desenvolvendo só pelo gradiente de pressão, só pela diferença de pressão, mas a placa de cima parada. Aí a gente estaria nessa linhazinha pontilhada aqui, né? A condição de contorno das placas paradas aqui, ó, tá? Então a gente teria em y igual a zero, esses dois termos aqui de dentro seriam zero, né? Tá? Então condição de não deslizamento estaria sendo atendido. Para o y igual a h, a gente teria y h ao quadrado menos h ao quadrado, a condição de não deslizamento também estaria sendo atendida ali em cima, tá? Certo? E aí a gente teria essa linha pontilhada aqui se a placa de cima não estivesse se movendo. Nesse caso mais geral, a gente tem os dois termos. Observa que se fosse ao contrário, né, a placa de baixo se movendo e a placa de cima parada, a gente teria que chegar na expressão aqui, as condições de contorno seriam diferentes e a expressão teria que refletir essa condição física, né? Aí o que a gente tem aqui para esse caso aqui, ó? Quando y é igual a h, o que a gente tem que ter é que a velocidade, né, u de y tem que ser igual a vzão. Tá? Então quando y é igual a h, esse cara aqui vai embora, né, y ao quadrado, vai ficar h ao quadrado, esse cara aqui vai embora também, fica h ao quadrado, esse termo some no y igual a h, e aqui o h também simplifica, o u de h é igual a v. Então tá certo também, né, fazendo a nossa verificação ali, tá? Certo? Então aqui eu só estou tentando ilustrar aqui, né, nesse gráfico, né, o preto está mostrando todo esse perfil de velocidade u de y, e eu estou tentando ilustrar aqui as condições particulares, gradiente de pressão zero, ou velocidade da placa superior zero, né, então qualquer uma dessas condições particulares, o escoamento se desenvolveria, né, se o gradiente de pressão fosse zero com a placa de cima se movendo, o que ia induzir o escoamento aqui é a velocidade da placa de cima. Se a velocidade da placa de cima e de baixo fosse zero, com gradiente de pressão diferente de zero, o que ia induzir o escoamento é o gradiente de pressão, tá? Certo? Bom, essa é a discussão que a gente já fez. Então, a gente aplicando as condições de contorno, né? Aí aqui é o seguinte, ó, se o gradiente de pressão é negativo, né, a pressão diminuindo com x, o que é o gradiente de pressão negativo? Aquilo que a gente estava falando, né? Aqui a gente tem P2 e aqui a gente tem P1. Esse escoamento só se desenvolve nesse sentido que está sendo mostrado, né, da esquerda para a direita, se o P2 for maior que o P1. Então, nesse caso, a gente tem um gradiente de pressão negativo, né? A pressão diminui com x, fazendo com que o escoamento seja empurrado da esquerda para a direita. Né? O dp dx é P2 menos P1, x2 menos x1, então o P1 aqui é menor, né? Opa, na verdade é o contrário. P1 está na esquerda. É aqui, ó, P1, para fazer sentido essa análise. É aqui, ó, P1, né, o ponto 1 e o ponto 2, tá? Então, P1 é maior que P2. Então, esse gradiente de pressão, que é P2 menos P1, x2 menos x1, vai ser menor que zero, porque o P1 é maior, né? Para respeitar o sentido físico do escoamento, a pressão P1 tem que ser maior.
Então, esse gradiente de pressão é menos ΔP sobre L, tá? Com P2 menor que P1 e o perfil de velocidade é apresentado na linha sólida preta, tá? Certo? Então, de novo, né? Essa discussão a gente já fez, a placa de semi-repouso, o escoamento se desenvolve pela diferença de pressão, a porção linear é nula e o perfil de velocidade se torna parabólico e simétrico com relação ao eixo de simetria y igual a h sobre 2, né? Linha pontilhada. Então, aqui, para chegar nessa linha pontilhada, basta mudar as condições de contorno, e isso é um exercício que vai ter lá na lista para vocês fazerem. Pegar essa solução, e é bem simples, né? É só a partir daqui, ó, porque essa integração aqui não muda. Esse termo aqui vai ficar igual, né? É daqui, né? Vocês vão partir daqui e aplicar as condições de contorno diferentes, porque essa integração aqui é igual, tá? Aqui a gente ainda está num caso bem geral, né? A gente ainda não particularizou a solução, a gente particulariza aqui, né? E aí vai ser U de 0 igual a 0 e U de H igual a 0. Isso que vocês têm que fazer, substituir o V aqui para 0 e trabalhar nas condições de contorno e chegar nas expressões equivalentes para o perfil de velocidade, vazão, tensão de cisalhamento, tá? É só substituir aqui, o de H igual a 0 e já era, né? Esse C1 aqui vai mudar um pouquinho, tá? Então é um exercício da lista para vocês chegarem nessa solução para a velocidade da placa superior ser 0 e como que vai ficar esse perfil de velocidade aqui, tá certo? Que vai ficar assim, né? Na verdade, tá? Bom, e o passo 6 fica como exercício que eu já fiz ali anteriormente, né? Eu até fiz junto com vocês aqui. Então a tensão de cisalhamento, me deu dy, aqui nesse caso, a tensão de cisalhamento ao longo de y não vai ser constante, né? Porque o du dy varia aqui, né? Ele só é constante para esse caso linear aqui, porque aí o du dy é constante. Mas para os dois casos aqui de gradiente de pressão com velocidade zero ou gradiente de pressão com velocidade da placa superior diferente de zero, a tensão de cisalhamento não vai ser constante ao longo de y, tá? Então aí a gente tem que derivar o du dy, né? Jogar a expressão que a gente teve para o u de y ali dentro e derivar, bem simples, né? Esse cara aqui vai virar v sobre h e a gente tem aqui as derivadas dos termos que dependem do y, né? Então fica h dp dx, y sobre h menos 1 meio, né? E aí, escrevendo aqui, né, de forma simplificada, essa expressão da tensão de cisalhamento variando ao longo de y, né? Então observa que agora não é mais constante ao longo ali do eixo y. Então tá aqui, ó, como o perfil de velocidade não é mais uniforme, a tensão de cisalhamento varia em y. No exemplo anterior, né, da linha pontilhada, que é essa linha aqui que a gente viu, o perfil de velocidade era uniforme, tá? Fazendo com que a tensão de cisalhamento fosse constante ao longo de y, agora não é mais. E além disso, como o formato do perfil parabólico de velocidade é a função do gradiente de pressão, ele também vai influenciar na magnitude da tensão de cisalhamento, né? Então por isso que o dp dx está aqui dentro também, ó. Então se o u de y, né, se o formato do u de y ele depende do dp dx, então a tensão de cisalhamento também vai ter que ser uma função do dp dx, tá? Quanto maior o dp dx, né, mais, vamos dizer assim, agressivo vai ficar esse perfil de velocidade, maiores vão ser as tensões de cisalhamento desenvolvidas ali ao longo do eixo y, tá? Então, pelo enunciado do exercício anterior, né, se vocês pegarem aí no exercício onde o gradiente de pressão era zero, era preciso saber a tensão de cisalhamento em y igual a zero. Então, a gente tem aqui, simplesmente pegar essa expressão aqui, né, simplesmente pegar a expressão da tensão de cisalhamento e jogar no y aqui igual a zero, né, tá? Certo? Então, a gente fica com essa expressão aqui, simplificada, né? Então, essa é a tensão de cisalhamento na parede inferior, né? Parede inferior, tá? Y igual a zero. Isso foi anunciado no exercício anterior, né? A vazão volumétrica, né? U de y integral 0 de y de 0 a h, U de y L dy, né? Onde o L é a espessura lá para dentro. Então, só integrar isso daqui é a expressão do U de y, né? Então, é só integrar essa expressão.
Então, e substituir, né, y de 0 a h, a gente fica com essa relação aqui, tá? Então, coisa simples, né, que não tem nenhuma dificuldade. Integrar y ao cubo sobre 3, aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2, aqui também y ao quadrado sobre 2, e substitui o h, os limites de integração ali, né? Bem tranquilo. Então, essa é a expressão da vazão em função do dp dx, em função do h, em função de toda a geometria, né? A magnitude da velocidade média, então, V vazão sobre a área, né? Então, a vazão que a gente acabou de determinar sobre a área. Espera aí só um minuto, galera. Só um minutinho. Então, vazão, né? Velocidade média vazão sobre a área. Aí ele pediu o ponto onde a velocidade é máxima, né? Então, só fazer du dy igual a 0 e resolve para y. Ele quer saber esse ponto aqui, ó, tá? Onde a velocidade é máxima. Cadê o... Aqui esse ponto, né? Onde a velocidade é máxima. Então, du dy igual a 0. Então, deriva, né, o du dy e faz esse resultado igual a 0, a gente resolve para y, né? Então, a gente tem aqui o ponto de velocidade máxima em função da distância entre as placas, da velocidade. Aqui, na verdade, seria v, né? Porque isso daqui eu tirei de outro... Aqui, ó, aqui não é u, não, aqui é v. Que eu tirei de outro livro, tá? Então, v sobre h, né? Que é um livro que dizia que a velocidade era u. 1 sobre μ, dp dx. Então, para confirmar que o escoamento realmente é laminar, né? Aqui, na verdade, não é... Ah, sim, é 1500, porque são placas planas. Então, o Reynolds, né, se for água, 999, 0,001, velocidade média vezes a distância entre as placas, né? Então, isso daqui é para água, né? Substituindo aqui o valor de massa específica e viscosidade. Então, deve ser menor que 1500 para ser laminar entre as placas planas, né? E todas essas expressões que a gente determinou aqui serem válidas, tá? A hipótese básica de tudo isso daqui é que o escoamento é laminar, né? Então, a gente tem que confirmar que o escoamento realmente é laminar. Bom, de novo, né? Qual é o sentido físico dessa solução, né, que a gente está analisando aqui? Ou seja, tem um gradiente de pressão entre duas placas que elas podem estar se movendo ou não, que é o escoamento de Couette com um gradiente de pressão. Então, a gente pode querer analisar, por exemplo, o vazamento em regime laminar, né, pelo espaço anular entre o pistão, que pode estar fixo ou móvel, né, e aí as condições de contorno, que vão dizer, que é o que fica como exercício para vocês, entre o pistão e o cilindro de um dispositivo hidráulico. Então, a gente tem um dispositivo hidráulico aqui, né, que está pressurizando, sei lá, ele está querendo suspender alguma mesa, alguma coisa aqui, né? Então, a gente pode... O que acontece eventualmente, né? Um vazamento de óleo, né, da região de pressão maior para a região de pressão menor. Então, esse espaço anular aqui, ele pode ter fluido vazando, né? E aí, essa solução que a gente obteve, ela pode ser usada, aí dependendo se esse cilindro está se movendo ou não, e aí o que vai dizer isso é aquilo que a gente estava falando, né, a condição de contorno, que é o que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, né? Então aqui, esse é o perfil de velocidade, que para o caso do dispositivo se movendo, né, que permite calcular, por exemplo, a tensão de cisalhamento, a vazão ocorrendo ali. Se a gente considerar essa parte de cima parada, e aí o fluido se movendo só pela diferença de pressão, a gente tem esse perfil de velocidade e vai poder calcular, né, em regime laminar, as tensões de cisalhamento, as vazões, tá? Beleza? Então tá aqui, né? Essas expressões permitiriam calcular a vazão e as tensões de cisalhamento no espaço anular aqui, quando a gente tem uma diferença de pressão num dispositivo hidráulico, né? Então aqui um exemplo característico é o sistema de freio de pastilha, né? De um carro.
Então, de forma geral, pode acontecer o vazamento entre o pistão e o cilindro aqui desse pistão da pastilha, né? Então, quando você pisa lá no freio dentro do carro, tem um sistema hidráulico, né? E é ajudado pelo vácuo que tem ali na frente do motor também, né? Dentro do carro, que transmite, né, a força que você aplica no pedal para o pistão que vai empurrar aqui a pastilha de freio contra o disco de freio, né? Então, eventualmente pode ter um vazamento da região de pressão maior aqui do sistema para a atmosfera, né? Tanto é que tem vários selos aí para minimizar o vazamento ao máximo, mas eventualmente não tem muito jeito. Por melhor que seja o selo, pode acontecer um vazamento no espaço anular entre o pistão e o cilindro. E aí essa expressão, e essa vazão não é muito grande, né? Você não vê fluido jorrando ali. Então esse vazamento, ele eventualmente pode ser quantificado por uma expressão dessa forma aqui que a gente acabou de determinar, né? Se o pistão está se movendo ou se o pistão está parado, aí a condição de contorno é que vai mudar, tá? Certo? E aí, um último caso aqui, para a gente encerrar essa parte de análise diferencial, e que é o gancho para a parte de perda de carga, que vai vir daqui a algumas aulas, é o escoamento de Poiseuille, que é um escoamento laminar, completamente desenvolvido em dutos. Então isso daqui a gente vai passar uma boa parte do curso analisando esse tipo de escoamento para regime turbulento. Aí a gente vai ver que existe uma simplificação que a gente vai fazer para analisar o regime turbulento, mas a gente parte lá na frente, daqui a algumas aulas, a gente vai partir do escoamento laminar. A gente vai voltar aqui nesse exemplo, né, e ele vai ser a base da parte de perda de carga. Mas esse escoamento simplificado, né, laminar, apesar de dificilmente ter um processo industrial que se desenvolve em regime laminar, normalmente os processos industriais têm que ser com velocidades grandes, porque você quer produzir. Então, normalmente um processo industrial ele se desenvolve em regime turbulento. Mas como existem algumas aplicações, por exemplo, análise de microdispositivos, dosagem de remédio. Então, quando é feito na fabricação de medicamento, a dosagem de remédio tem que ser muito precisa, né, dos elementos, da forma do remédio. Então, normalmente são microdispositivos que vão dosando na linha de fabricação ali da empresa farmacêutica, né? E isso tem que ser controlado de forma muito precisa e muito devagar. Então, nesse exemplo, o escoamento é laminar. No caso de dispositivos, eu até mostrei algumas aulas para trás, né? Que o pessoal chama de lab on a chip, que são dispositivos que você tem um pequeno sistema microfluídico que você injeta algum elemento, você quer fazer uma análise de fluido, análise de sangue, alguma coisa assim, né? E num chip você tem incorporado sensores e tudo mais. Então, nesse tipo de dispositivo também o escoamento é laminar. Então, alguns exemplos que o escoamento pode ser laminar, apesar de que na indústria, de forma geral, o escoamento é turbulento. Bom, então esse escoamento laminar completamente desenvolvido em duto de seção circular é chamado de escoamento de Poiseuille. Então vamos considerar aqui, né, mais algumas hipóteses, né? Regime permanente, escoamento incompressível, laminar de um fluido newtoniano. Então observa uma série de hipóteses simplificadoras, né? Num tubo infinitamente longo, né, ou seja, o perfil de velocidade completamente desenvolvido, né? Então aqui é para dizer que o perfil de velocidade é completamente desenvolvido, ou seja, du de y dx igual a zero. Tá? Então a velocidade não varia em x, né? Bom, num tubo redondo de diâmetro d e raio r d sobre 2. Então a gente vai desprezar os efeitos da aceleração local da gravidade e vai assumir que existe um gradiente de pressão dp dx que é aplicado e que é ele que desculpa, que é ele que justamente faz o fluido escoar, né? Se não fosse esse dp dx,
um tubo na horizontal, né, não está inclinado, as paredes estão fixas, é claro, né? A única força motriz aqui que pode fazer com que o fluido se escoe é uma diferença, né, de pressão P1, P2 aqui, tá? Certo? Onde P1 é maior que P2, para o fluido escoar nessa direção aqui, né, da esquerda para a direita, tá? Então, aplicado na direção X, onde até aqui, né, P1, P2, num local X2, X1, né, tá? Então, esse gradiente de pressão é constante, por hipótese, né? X1 e X2 são dois locais arbitrários, com P1 e P2 as pressões nesses locais. Então, é justamente ΔP que induz o escoamento, né? Tudo bem, pelo uso da gravidade, se a gente inclinasse o tubo e colocasse, mas aí a gente teria que, se a gente inclinar o tubo, né, a gente teria que ter um eixo Y para lá, um eixo X para cá e fazer uma composição aqui da aceleração local da gravidade em função do θ, né? Então aqui seria muito mais por uma bomba, né? Aqui seria bem menos, nesse caso aqui seria menos pela ação da gravidade e mais pelo uso de uma bomba. Então, nesse exemplo aqui, o eixo axial é x, ao invés de z, né, que a gente viu no exemplo anterior, ou na coordenada cilíndrica, né? Componente x de velocidade é u. Então, se você preferir usar o eixo, a componente axial z, não tem problema nenhum, tá? Porque a gente vai usar aqui coordenada cilíndrica, e de forma geral, na coordenada cilíndrica, a gente tem o raio r, né? E a componente axial z, mas tudo bem, isso é só uma questão de preferência, não faz nenhuma diferença. Então a gente tem r θx, com seus respectivos componentes o r, o θ e o u, né? Então a componente na direção axial não tem nenhum subíndice, né? Tem r, tem θ e não tem em u. Lembra que coordenada cartesiana a gente tinha u, v e w, tá? Agora a gente tem o r, o θ e o u. Isso aí também é ao gosto do freguês, tá? Cada um faz escolhe da maneira que preferir. Então, a gente quer uma expressão para o campo de velocidade no tubo, a força de cisalhamento por unidade de área agindo na parede do tubo. Tá? Então, mais ou menos a mesma coisa que a gente tinha, mas agora a novidade é que em coordenada cilíndrica, né, um tubo, então um tubo infinito em x. Então, dt de qualquer coisa é zero, escoamento paralelo, né, a componente r da velocidade é zero, então não tem nenhum motivo aparente para a gente ter uma componente UR aqui, tá? Escoamento laminar incompressível com viscosidade constante, gradiente de pressão constante, a mesma que a gente fez para as placas, né? A placa superior se movendo com velocidade z e a placa inferior parada, né? Então, gradiente de pressão constante, pressão varia linearmente com x, de acordo com a expressão do enunciado, né? Essa daqui, ó. De acordo com essa expressão aqui. Essa é uma hipótese que a gente vai usar em todos os problemas que a gente fizer aqui agora e também mais para frente na parte de perda de carga. Então essa é sempre o gradiente de pressão que a gente vai considerar, tá? Então campo de velocidade axissimétrico sem vórtices, né? Então o θ igual a zero, então o θ estaria em volta ali seria o ângulo, né? O ângulo θ no entorno ali do cilindro. Então, não tem nenhuma variação em θ e todas as derivadas parciais com relação a θ são nulas. Aqui seria a gente tinha analisado aqui na hipótese 6 o eixo z anteriormente, né? Agora a gente está com o eixo o θ, né? E a gente despreza os efeitos da gravidade. Então vamos lá, vamos ver como é que fica, né? Então as condições de contorno, né? Hipóteses e condições de contorno. Então a velocidade, né? O r, o θ, o u é igual a zero, e rzinho igual a rzão, ou seja, na parede, né? Aqui, ó. Então na parede, né? Circunferencialmente, a gente tem que a velocidade é zero, assumindo que o tubo está parado, né? É a condição de não deslizamento. Então o tubo está parado. O que são vórtices? Vórtices, cara, é quando você tem o escoamento laminar, ele é em lâminas, né? Assim, né? Bonitinho. Escoamento em vórtices, eles são as perturbações que acontecem por causa da turbulência. Eventualmente você tem uns redemoinhos, assim, né? São fenômenos que são causados pelos efeitos de turbulência. Tá? Isso que são vórtices. Mas para a gente,
E aí isso induziria componentes de velocidade em R e θ, né? A gente está assumindo que o perfil de velocidade é dessa maneira aqui, ó, bem comportado, né? Paralelo, os perfis de velocidade paralelo um ao outro, as lâminas de escoamento, né? As camadas de fluido, como se fossem cartas de baralho cisalhando, né? Uma em cima da outra, assim. Então, se a gente conseguisse enxergar o escoamento, a gente veria ele se desenvolvendo bem regularmente, assim, né? Da maneira que dessa maneira aqui. Deixa eu te mostrar um vórtice aqui, peraí, tem uma coisa aqui da minha filha que vai servir, só um minutinho. A minha filha ganhou uma boneca, e essa Barbie Color Review, olha aqui, ó. Tá vendo que o escoamento, você vê que existem perturbações, ele não se desenvolve de forma, dessa maneira que eu desenhei ali no slide, ó. Você tem umas camadas cisalhando contra as outras, e elas não acontecem de forma regular. Você tem umas que sobem, outras que descem, você tem uma formação de turbilhões. Deixa eu chacoalhar aqui, que ele tem um furinho aqui, ele está vazando. A boneca ela vem colorida, e aí você tem que colocar ela dentro d'água para você saber como que ela se parece, né? Mas aí eu percebi que foi até bonito isso aqui, né? E aí você não consegue ver, por exemplo, o comportamento do escoamento se fosse na água num fluido transparente, mas como você tem essas partículas desse elemento que coloria a boneca, a gente consegue ver, tá vendo? Então a gente vê os vórtices sendo formados aqui. Ah, do meu lado, é porque eu não consigo ver o que vocês estão vendo, eu estou vendo atrás. Mas você vê as camadas cisalhando, interferindo umas nas outras, tá? Aqui ela até meio que dá uma paradinha, fica mais devagarzinho, tá vendo? Mas você vê que o escoamento não é regular. Aqui embaixo, pelo menos onde eu estou vendo aqui, ó, eu vejo camadas subindo, camadas descendo, camadas fazendo recirculações, né? Então isso seria característica de um escoamento turbulento, por exemplo. E o que a gente está considerando, se a gente pudesse ver o escoamento, e se a gente botasse, por exemplo, todo esse elemento aqui que pinta o fluido num tubo e visse ele escoando, a gente ia ver a coisa acontecendo muito mais regular dessa forma aqui, ó. Umas camadas regularzinhas, umas sobre as outras, umas mais rápidas, né? A gente ia conseguir ver algumas camadas de tinta indo mais rápidas que as outras, mas todas muito bem regulares, sem aqueles vórtices que se desenvolveram ali, tá? Bonito, né? Maneiro. Ainda mais que tem um negócio meio prateado ali, aí dá para ver bastante. Além do azul, tem um prateado ali. Mas é mais ou menos isso. Então, normalmente no laboratório, o que o pessoal faz é marcar o fluido com algum marcador, e aí depois. É o que o Reynolds fez, a gente viu isso lá. Se você der uma olhada lá em conceitos fundamentais, tem um vídeo lá do experimento do Reynolds, que ele mostra os vórtices começando a se formar. Ele coloca um tubo com tinta dentro do escoamento, e aí ele vê quando os vórtices começam a se formar. Mas é mais ou menos isso, tá? A questão é essa. Então, para a gente aqui, o escoamento é em lâminas, né? Por isso que é laminar. Bom, aí a continuidade em coordenadas cilíndricas, né? Eu mostrei isso para vocês, a gente não deduziu essa expressão, só foi mostrado, mas ela está aqui de novo, né? Então, pode ser simplificada com as hipóteses, né? Então, velocidade em R, ela é zero, né? Tanto a velocidade em R quanto a sua variação, né? Então, ela não só é zero, como a variação é zero também. É, é, o du dθ é zero, outra hipótese, né? E o du dx, ele, quer dizer, ele vai ser zero como uma consequência aqui, né? Tá? Então, a continuidade, assim como a hipótese do escoamento completamente desenvolvido, diz que o du dx é zero, sendo que o u é uma função só de R, né? A hipótese 2 é regime permanente, tá? Certo? Então, aqui da continuidade a mesma coisa que a gente tinha obtido. Esse θ é relação ao quê? Esse θ aqui? Que você está perguntando? O θ é
Na figura, professor, do escoamento. É o ângulo Aqui. em relação ao que aí? Então, É. aqui a gente está olhando de lado, né? Se eu olhar de frente, certo? Se eu virar e olhar daqui, ó, o θ é esse ângulo aqui, ó. Tá? Então é o ângulo circunferencial ali. Tá? Seria uma velocidade assim, ó. Como se o fluido... É isso aqui, né? Então eu não dá para virar aqui, mas é como se eu fizesse assim, ó. Olha lá, como ele não está cheio, a gente não consegue ver, mas é isso aqui, ó. Certo? Essa velocidade que se desenvolveria em θ ali, Ah, tá. eventualmente por causa de turbulência, mas não é o caso aqui, a gente está considerando só em x, tá? Isso que é o θ. Então é o que ele falou aqui também, ó. Gradiente aqui, ó, 6. Campo de velocidade áxice simétrico e sem vórtice. U de θ é igual a zero. Então essa velocidade em θ não existe. Tá? Então todas as derivadas parciais com relação a θ são nulas, certo? Bom, então por isso que esse cara foi embora, R também foi embora. Então a mesma coisa que a gente tinha para o regime, para o escoamento, para a coordenada cartesiana, né? Agora a gente tem para a coordenada cilíndrica, du dx igual a zero, então U é U de R somente. Então a quantidade de movimento linear ao longo de x, né, pode ser simplificada da mesma forma, né, U de R igual a zero, U de θ igual a zero, du dx igual a zero pela continuidade, du dt igual a zero pela hipótese de regime permanente, desprezamos efeitos da aceleração local da gravidade. Então, certo, ficamos só com o U de R aqui, né, e o dp dx, tá? A gente só tem variações da velocidade em R, não que a velocidade, não que a componente esteja em R, mas que ela varia em R, tá? O U de R foi embora aqui, não tem velocidade em R, mas ela varia, né? A velocidade horizontal em X, a gente vai ver o formato mais para frente, né? Ela varia em R, apesar de não ter nenhuma componente UR aqui, tá? Bom, então a gente fica com essa equação diferencial aqui. 1 sobre μ dp dx igual a 1 sobre r ddr r du dr, tá? Então a continuidade permitiu chegar nessa derivada total em U aqui, né? A gente tirou a derivada parcial, então U só varia com R, então a gente fica com a derivada total, tá? E o dp dx continua porque a gente tem aquilo que a gente viu, né? Tem as pressões ainda em outras direções, mas elas não atrapalham muito a gente. Então, a equação da quantidade de movimento linear ao longo de R, né? Pode ser simplificada para essa expressão aqui, né? dp dr igual a zero. Então P não é função de R, como também não é função do tempo e nem de θ. Então P só é a função de x. E a derivada de P também é uma derivada total. Tá? E a equação em θ foi desprezada usando todas as hipóteses. Então só sobrou a quantidade de movimento linear em x. Tá? Então resolvendo a EDO, né, aí botamos dp dt aqui. Ó. Então tanto a continuidade quanto a quantidade de movimento linear em R já foram analisadas, resultando em U de x e P de x. Então a gente pode substituir a derivada parcial em U por uma derivada total e a derivada parcial em T por uma derivada total também. Bom, aí a gente só reescreve aqui, ó, joga o R para cima aqui, essa é a equação diferencial que a gente precisa analisar, né? Integrá-la duas vezes, né? Então a gente joga o R para cima aqui, dp dx, ddr, r du dr, então a gente integra, né? A primeira vez em R, né? Então R ao quadrado sobre 2, por causa desse R aqui, né? Então a gente integrou aqui em R. Então fica essa expressão mais C1, R du, né, integral da derivada, veio para fora aqui o R du dr, né? Então R du dr. Lembrando que dp dx é constante, então por isso que o dp dx também saiu fora da integral. Então se a gente dividir os dois lados por R aqui e integrar de novo, né? Então dividir aqui por R e dividir aqui por R, integrei novamente, a gente fica que R 2 sobre μ, dp dx, aqui também sobre R, né? Mais C1 sobre R, du dr. Tá? Bom, na verdade aqui eu só tinha dividido por R, e agora integrando, né? A gente fica com essa expressão,
que seria um U de R, né? U de R, R ao quadrado sobre 4.000, dp dx, mais C1 ln de R, mais C2, né? Tá? O ln apareceu aqui desse 1 sobre R aqui, né? Então, vamos aplicar a condição de contorno 2. O que é a condição de contorno 2 aqui, né? Aplicar as condições de contorno para determinar a expressão particular dessa equação diferencial, né? Então, du dr é zero em R igual a zero. Por que o du dr é zero em R igual a zero, né? Porque aqui no centro, olha só, a gente fica com essa expressão, né? 0 ao quadrado, né? Sobre 2.000, dp dx mais C1 igual a zero du dr. A gente veio aqui para cima, ó. A gente partiu daqui para determinar o C1. Que aqui vai fornecer o seguinte, ó. Fisicamente ele é interpretado como a única forma do U ser finito no centro do tubo. Porque em R igual a zero, se o ln, né, se aqui, ó, se o ln de zero for zero, ele não existe, né? Não existe ln de zero. Então, a única maneira, né, de fisicamente a gente ter um valor finito, isso daqui é menos infinito, né? O ln de zero é menos infinito. Então, a única maneira da gente ter não existe uma grandeza que descreva, né, uma velocidade infinita, não faz sentido físico. Então, a única maneira da gente ter uma quantidade física, né, em R igual a zero, é que o C1 seja zero. Ele precisa zerar esse cara aqui, o C1. Tá? Então, em R igual a zero, o C1 tem que ser igual a zero para a gente fisicamente ter algum resultado, uma grandeza física que possa ser interpretada. Então, no centro do tubo, a única maneira que a gente consegue interpretar essa análise aqui é que o C1 é igual a zero. Tá? Então, isso não é nem uma análise matemática, né? Isso é uma análise muito mais física que a gente precisa fazer para zerar o C1 para dizer que no centro do tubo a gente tem uma velocidade, vamos dizer assim, que tem uma grandeza que a gente consiga analisar e que não fica infinito, mais infinito, menos infinito. É zerando o C1. Tá? Certo? E a outra condição de contorno, né, que em R igual a zero, desculpa, aqui no raio, né, a condição de não deslizamento, que em torno do raio, a velocidade é zero. Então, a gente já sabe que o C1 é igual a zero, aí substitui aqui, né, aqui igual a zero, e o Rzinho a gente coloca o Rzão, né, esse cara foi zero, então a gente vai determinar o C2, né, pela condição de contorno de não deslizamento, tá? Tá aqui, ó, exatamente a expressão que eu tinha feito ali atrás, ó. Então, C2 é Rzão ao quadrado, menos Rzão ao quadrado, sobre 4.000 dp dx. Com isso, perfil de velocidade, né, U de R, R ao quadrado sobre 4.000 dp dx, menos o C2 aqui, né, Rzão ao quadrado sobre 4.000 dp dx. Então, simplificando, ó, botando em evidência o dp dx e a viscosidade, 1 sobre 4.000 dp dx, Rzinho ao quadrado menos Rzão ao quadrado. Então, o perfil de velocidade radial é uma parábola conforme mostrado na figura. Tá? Então, para Rzinho igual a zero, aqui no centro do tubo, a gente tem a velocidade máxima, né? 1 sobre 4.000 dp dx, R ao quadrado. E para o Rzinho igual a Rzão, a gente tem a velocidade igual a zero, que é a condição de não deslizamento. Rzão ao quadrado menos Rzão ao quadrado, esse cara vai embora. Tá? Então, é verificar o passo 6 como exercício, foi isso que eu acabei de fazer. Tá? Como esse escoamento é muito importante, né, do ponto de vista prático, será usado como base para o estudo de perda de carga, aquilo que eu falei no começo da aula, a gente vai analisar com mais detalhe as grandezas que a gente tira da velocidade U de R, que é o que a gente fez, na verdade, para os outros casos. Né? Então, a velocidade é máxima no centro do tubo. Né? Então, a gente pode observar que esse termo aqui, né, a velocidade máxima é no centro. Então,
U de zero, né, em R igual a zero, é o máximo, que é 1 sobre 4.000 dp dx, Rzão ao quadrado. Tá? Então, essa é a expressão aqui para a velocidade máxima no centro do tubo. 1 sobre 4.000 dp dx R ao quadrado. Para o escoamento da esquerda para a direita, dp dx é menor que zero, lembra? Que o P1 é maior que P2, maior que P2, então esse dp dx é menos ΔP sobre L, né? Onde L é a diferença aqui entre as medidas de P1 e P2, tá? E a vazão volumétrica, né, é obtida da mesma forma que a gente fez, o de R, 2πr dr, né? O que é o dA agora? É o 2πr dr. Se eu tenho, olhando o cilindro de frente, né, o dr seria isso daqui, ó, esse elementozinho aqui é o Rzão, né? Aqui é o Rzinho, e esse cara aqui é o dr, tá? dr. Então fica 2πr dr. E à medida que a gente vai aumentando aqui, né, o raio, a gente vai integrando esse U de R ao longo do raio ali, né? Então 2πr dr. Então só integrar, né? Jogar na expressão de U de R que a gente acabou de obter. 2πr dr. Né? Tira para fora da integral todo mundo que é constante. E só sobrou o R ao quadrado, Rzinho ao quadrado menos Rzão ao quadrado, R dr. Então a gente fica com essa expressão aqui para vazão, ó, tá? Em função do dp dx, né? Então, para vazão, em função da variação de pressão, né, da esquerda para a direita, a gente tem que o dp dx é P2 menos P1, x2 menos x1, que é menos ΔP sobre L. Então a gente tem a vazão, né, a relação da vazão com o gradiente de pressão e com a viscosidade do fluido. Então essa expressão aqui para o escoamento laminar é muito importante, ela vai ser a base de um monte de coisa que a gente vai fazer mais para frente. Ela relaciona a vazão com a viscosidade e a queda de pressão, né? Ou a pressão fornecida para o fluido se desenvolver, ou a queda de pressão que acontece naturalmente à medida que o fluido escoa por um tubo. Tá? Então essa expressão aqui é bastante importante para o próximo desenvolvimento que a gente vai ver em termos de perda de carga. Tá? Bom, então tá aí. Então, a gente teve uma expressão para vazão em função da variação de pressão para o escoamento laminar completamente desenvolvido, horizontal, em regime permanente, para um fluido newtoniano. Então, todas essas hipóteses aqui, elas tornam o resultado muito restritivo, mas para a gente vai ser muito importante, porque ela vai ser a base das expressões para perda de carga, que a gente vai ver mais para frente, que é o que é usado também no dimensionamento de bomba, na questão do confrontamento da pressão que uma bomba precisa fornecer para a pressão que naturalmente é perdida quando o fluido escoa, quando um fluido com uma certa viscosidade escoa por um sistema de tubulação. Né? A gente vai ver que existe uma série de hipóteses simplificadoras, mas isso vai ser a base para o escoamento turbulento. Tá? Então, por isso que eu estou chamando a atenção aqui dessa expressão, que ela vai ser muito importante no desenvolvimento futuro das coisas que a gente vai estudar ainda para frente. Tá? Então, observa também que a vazão é altamente sensível ao diâmetro, né? Então a vazão varia com o diâmetro a quarta, o que diz se a gente dobrar o diâmetro, aumenta a vazão por um fator de 16. E como a vazão volumétrica também é igual à velocidade média axial vezes a seção transversal, a área, né? Vezes a área da seção transversal, a gente pode obter a velocidade média axial, né? Vazão sobre a área. Então a gente acabou de obter a expressão da vazão e a área πr2. Né? Então essa expressão aqui da velocidade média, que é igual a metade da velocidade máxima. Tá? Se eu voltar aqui um slide, ó, a gente tinha obtido uma expressão aqui para a velocidade máxima, 1 sobre 4.000 dp dx r ao quadrado. Então, para esse escoamento, dentro de uma tubulação com um gradiente de pressão linear, o fluido parado, né? Lógico. Então, velocidade zero aqui nas paredes, a velocidade média, né? Então, se a gente quisesse calcular uma velocidade média aqui, ó, essa velocidade média, a magnitude dessa velocidade média aqui, fazer uma média desse perfil de velocidade, né? O V médio é o máximo
sobre 2, que é o que está aqui, né? V igual U average, né? O máximo sobre 2, tá? Onde o máximo está ali em R igual a 0, tá? E a tensão de cisalhamento, né? É μ du dr, mas sabemos que o du dr é R sobre 2μ dp dx, né? A gente já chegou nessa expressão. Então, tal é μ R sobre 2 dp dx, e o μ vai embora ali, né? R sobre 2 dp dx. Então, como o perfil de velocidade não é uniforme, a tensão de cisalhamento varia em R. Então, além disso, como o formato de perfil é parabólico, né? De velocidade é a função do gradiente de pressão, então o gradiente de pressão também vai influenciar na magnitude da tensão de cisalhamento. Tá? Então, do escoamento para a esquerda para a direita, o dp dx é menor que zero. Então, isso daqui vai ser menor que zero, né? A tensão de cisalhamento é menor que zero. Tá? Bom, vamos na semana que vem, né? A gente começa daqui fazendo essa análise já está quase acabando a aula também, mas aí a gente termina semana que vem. Só para não entrar muito aí, passar muito da hora.